Olá, seja bem-vindo ao seu podcast semanal aqui da CDL do Distrito Federal, Gente que Faz. E por falar em Gente que Faz, eu vou receber uma pessoa muito especial que participou de um evento fantástico aqui na CDL, no auditório, movimentou o setor do varejo aqui, porque ele falou sobre um tema que todo mundo está interessado, as novas tecnologias do varejo. Qual o futuro do varejo? Por isso eu recebo ele, o especialista em tecnologia que vai se apresentar para nós aqui, Tony Ventura. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Tony, para a gente começar, o varejo está se modificando, está mudando cada vez mais e com a transformação digital, as lojas hoje têm que estar conectadas ao digital. De que maneira isso está acontecendo? Fala para a gente. Vamos lá, o primeiro passo que o lojista tem que entender é que ele precisa se informar. Tem muita tecnologia e solução sendo criada todos os dias. E a maioria das pessoas só conhece o WhatsApp, o Instagram e um CRM, talvez. Mas tem muita solução sendo criada. Então, o primeiro passo é você saber o que existe. Que eu falo que transformação digital é você pensar na tecnologia primeiro para resolver um problema. E para você pensar na tecnologia, você tem que conhecer, você tem que saber que existe. Se você não souber que existe, você não consegue usar e nem pensar nela. Então, eu acredito que o lojista, para que ele consiga fazer o que você questionou aqui, ele tem que primeiro saber o que existe de solução para ele no mercado. E quais são essas soluções que a gente pode apresentar para quem está nos assistindo aqui? Eu tenho certeza que o lojista, o empresário já está sedento por esse tipo de informação. O que pode ser feito para transformar digital uma loja hoje? Bem, tem várias coisas. Por exemplo, desde produtividade, que não influencia diretamente na loja, mas influencia no dia a dia do lojista, até vitrines holográficas para você colocar. Qualquer tipo de tecnologia que você colocar na sua loja, na sua vitrine, que seja diferente, você vai chamar a atenção do cliente potencial. Ele vai parar na frente da sua loja, da sua vitrine, vai olhar, vai entrar na sua loja que ele quer conhecer. As pessoas estão no momento que elas querem ter novas experiências e conhecer coisas novas. E a forma mais barata e rápida de você fazer isso é adquirindo novas tecnologias. Ou comprando, ou conhecendo um aplicativo ali que ajude a pessoa a fazer algo. Por exemplo, na palestra que eu tive aqui na CDL, que eu fiz, eu demonstrei uma ferramenta gratuita, que acabou de ser lançada, que a inteligência artificial consegue colocar qualquer roupa que você queira comprar na pessoa com perfeição. Coloca a foto da pessoa, uma roupa qualquer, e ele veste a roupa na pessoa perfeitamente. Você não precisa nem como se diz, entrar no provador na loja para vestir a roupa. Qualquer roupa na internet que você pegar, você veste na foto. Isso é um tipo de tecnologia que, se você colocar no e-commerce, ou se você colocar no iPad na sua loja, para as pessoas testarem e usarem, vai ter gente entrando, mesmo que não compre, mas vai ter movimento na sua loja ali. Nossa, que bacana, viralizando, mostrando a marca, caminhando. Olha que legal essa tecnologia aqui. Sua marca vai viralizar e as pessoas vão conhecer mais sua loja e assim você vai conseguir vender mais. Quer dizer que tudo isso agora, por exemplo, você cria uma experiência antes da pessoa ir para a loja. Então, eu quero comprar uma roupa, por exemplo, eu consigo, através da inteligência artificial, saber se aquela roupa vai estar adequada para aquilo que eu estou gostando. Isso já é um provador house. Essa é uma tecnologia que faz isso, que consegue preparar o cliente antes de ir para a loja. Agora, ela também pode ser um atrativo para o cliente entrar na sua loja. Você coloca uma torre ali, um totem com iPad para a pessoa fazer isso. Eu não sei se você conhece o Hélio Diff aqui de Brasília. Conhece? Já conheço. Você sabe como ele virou esse gigante que ele é hoje no salão de beleza? Que ele não tem só salão aqui em Brasília. Eles administram salões no Brasil inteiro e não aparecem. Eles aparecem com a marca deles aqui. Você sabe como eles viraram esse gigante que eles são? Conta o segredo pra gente aqui. Tecnologia. Década de 90, se eu não me engano, eles estavam no Gilberto Salomão concorrendo com outros salões de beleza por preço. Quem tinha um preço menor levava o cliente. E aí, não sei se foi o Hélio, teve a ideia de investir em uma máquina que a pessoa tirava foto nos anos 90 e aí mudava o corte e a tonalidade de cabelo da pessoa. Então a pessoa conseguia ver antes como ela ia ficar antes de cortar o cabelo, para tirar a insegurança dela. E com isso acabou atraindo gente da alta sociedade para o salão dele, porque era uma tecnologia nova, ninguém tinha. E aí ele começou, obviamente, a aumentar o preço, porque o poder aquisitivo das pessoas que iam era maior. Uhum. E aí ele deixou de concorrer com preço com o vizinho e ele virou um salão sem concorrente, porque ele tinha aquela tecnologia e só ele tinha. Ele inovou.
E essa é a diferença de inovação e criatividade. A criatividade, você tem uma ideia. A inovação é a ideia dar certo. Entendeu? E você tem que estar inovando sempre. Porque se o vizinho do Hélio tivesse colocado a mesma máquina, as pessoas não necessariamente iam voltar no Hélio. Poderiam voltar no mesmo salão, porque tinha a mesma máquina lá. Então, a inovação é altamente copiável, que não foi o que aconteceu. Eles viraram um gigante por causa dessa tecnologia que eles investiram. E quando o concorrente copia, ele deixa de ter aquele diferencial da tecnologia e aí ele tem que inovar de novo. Entendeu? A inovação traz o cliente e faz você ganhar mais dinheiro com isso. É uma inovação que não para, né? Porque você cria ali uma experiência digital do qual você muda completamente o seu formato de lidar com o cliente. Exato. E o cliente hoje ele está buscando esses novos formatos de experiências dentro das lojas. Como no caso que você citou aí do salão de cabeleireiro, a loja, no caso que está já colocando um provador digital também, tudo isso influencia no comportamento do consumidor? Influencia não só no comportamento, mas influencia no marketing em si, né? Em trazer o consumidor para dentro da loja, o consumidor encaminhar isso para as pessoas, compartilhar, ficar feliz com aquela experiência, conhecer algo novo. Todos esses aspectos fazem o consumidor ser mais fiel à sua loja. Eu fui num restaurante que eu aprendi que o azeite extra virgem significa a primeira prensa da azeitona. Eu nunca mais esqueci nem do que eu aprendi, nem do restaurante. Não me fez voltar lá sempre, mas eu sempre lembro desse restaurante quando eu vou comer alguma coisa. Às vezes eu volto. Então, quando você aprende alguma coisa em algum lugar, quando você sai da real, você chega às 8 horas da noite, acha que é 9, já são 2 da manhã. Quando você, para tirar a pessoa da real, você precisa surpreender a pessoa. É quando você tem um ambiente favorável a isso e quando você também diverte a pessoa de certa forma. Quando você coloca uma tecnologia na sua loja diferente, você está divertindo a pessoa, você está ensinando alguma coisa nova para ela, você está criando uma nova experiência, tirando a pessoa da real, a pessoa nem vê o tempo passar porque é aquela novidade para ela, uma surpresa, e por aí vai. As experiências, elas não param, né, Tony? Porque a gente observa, por exemplo, eu vi outro dia fora daqui, num outro país, shows onde você coloca hologramas e você cria um artista e o público está indo a este show assistindo um holograma no palco que está fazendo o maior sucesso e consegue transferir para o público essa tecnologia de uma maneira que você vê que o ser humano não está lá, mas está um holograma. Ou seja, o IA já indo para os palcos também, né? Exatamente. O holograma em si, ele nada mais é do que um truque de ângulo de vidro e luz, né? Luz, vidro e o ângulo certo. Mas você consegue também criar hologramas por realidade aumentada, né, com seu celular. E sim, nesses hologramas é possível colocar inteligência artificial, como você falou, para ele se comportar como aquela pessoa do holograma. Eu fui em Las Vegas no show do Michael Jackson, que é todo com holograma e já existe há uns 4 anos já. Eles colocam um ângulo de vidro com a luz, parece lá de cima que você está vendo o Michael Jackson mesmo dançar. É muito interessante. O artista não morre, né? Não morre. Ele fica eterno porque você tem um holograma dele ali, o IA recria esse novo formato e você tem o show continuando ali com aquele artista que não está fisicamente, mas propriamente ele está no palco digital. Exatamente. Isso aí agora, a partir de agora, é um novo modelo. Claro que não vai substituir o ser humano. Nada substitui a presença humana no palco, né? Eu prefiro muito mais a presença humana. Mas para os que já foram, você reviver essa experiência é algo incrível, né? Algo incrível. Eu retorno a pergunta para você. Se a gente soubesse agora que o próprio Hélio, que eu falei, colocou um holograma em tamanho real, com inteligência artificial no meio do salão dele, você iria lá ver ou não? Com certeza, eu iria. Eu iria, com certeza. Eu iria. Talvez eu fosse até hoje. Agora eu te faço uma nova pergunta. Será que a gente vai ter apresentadores com holograma daqui para o futuro? Eu já tenho que começar a me preocupar? Não precisa se preocupar, porque tanto a inteligência artificial quanto os hologramas, ou o que quer que seja que talvez substitua o ser humano, vai ter um mercado mais de pessoas que querem economizar dinheiro e pagam para receber um serviço de algo com inteligência artificial, de um robô, por exemplo, e vão ter pessoas com mais dinheiro que falam, não quero mais robô, todo mundo tem acesso ao robô, eu quero ter o serviço com o ser humano. E vai pagar mais para ser atendido por um vendedor na loja, vai pagar mais por fazer massagem com o ser humano, em vez de fazer com o robô, vai pagar mais
por falar, por ver um show de um ser humano no teatro e não mais um holograma. Aí, hoje, como é escasso, as pessoas vão assistir um holograma no teatro pela experiência em si. Quando tiver muito holograma, as pessoas vão pagar mais para ver o ser humano em cima do palco. Então, quem sobrar vai ter o passe valorizado. Vai aumentar 4, 5, 6 vezes o que ele recebe hoje. Sem dúvida. A gente tem aí a inteligência artificial, tem todas essas novas tecnologias, mas tem uma coisa que não vai substituir, sempre, em qualquer setor, principalmente com o lojista, que é a palavra criatividade. Minha pergunta para você, novas tecnologias não funcionam se não tiver casado com a criatividade, né? Bem, exatamente. Hoje nós temos esse fator de concorrência com a inteligência artificial, que é a criatividade. A inteligência artificial ainda não é capaz de ter as melhores ideias e estruturar melhor nossas ideias do que o ser humano. Então, eu acho, a minha previsão é que nós temos mais 12 anos até a máquina conseguir captar tudo do ser humano e conseguir fazer quase com perfeição as coisas. Por que eu digo isso? Porque a máquina é mestre em copiar. Você pode ter uma ideia maravilhosa hoje, que se for bem aceita por outros seres humanos, a máquina vai lá e copia, faz igualzinho, nunca erra. Você vai errar às vezes. Só que você vai poder criar de novo. Você vai criar uma coisa melhor ainda em cima da sua ideia. E a máquina não vai ter isso. Aí a máquina vai lá daqui a um tempo e suga o que você criou, se for aprovado pelas pessoas, se for bom o suficiente. E aí, um dia, eu acho que a criatividade não é infinita, muita gente acredita que é. Um dia, as ideias vão ficar escassas. Vai ser mais difícil ter ideias, porque a máquina já copiou tudo, já faz tudo. Né? Então, cada ideia que for criada diferente vai ser muito valorizada e vai valer muito dinheiro as ideias. E aí, com isso, a execução da ideia não vai valer tanto como vale hoje. Porque a máquina vai conseguir fazer. Mas quem tem a ideia vai conseguir ganhar muito dinheiro. Porque vai ser escasso, ideias vão ser escassas. Porque a execução geralmente fica pronta com a tecnologia, né? Ela já está ali, né? Quando você imagina que todas as ideias sumiram, tudo a máquina já copiou, tudo. Tá? Você vai ter o diferencial do ser humano fazendo, aí tudo bem. Então, a máquina já copiou tudo. Você tem uma ideia brilhante, que é possível ser feita rapidinho pela inteligência artificial, se você quiser mandar o comando lá. Essa ideia brilhante vai ser muito valorizada. Só que você vai ter uma janela de tempo para ganhar dinheiro com ela. Porque depois que a máquina perceber que essa ideia é brilhante, que deu certo com as pessoas, que você validou e deu certo, ela vai sugar e vai fazer também. Agora é importante também a gente destacar... Isso eu estou falando em uns 12, 13 anos, tá? Não estou falando tempo, agora, não. Dá tempo todo mundo se preparar, viu, gente? Vamos correr. Parece que não, mas uma década passa assim rapidinho que a gente nem vê. Puxando um pouco para o setor lojista, as fachadas das lojas já estão se modificando com as novas tecnologias também? Então, mas tem muito lojista que fala o seguinte, tá dando certo assim, deixa assim, vamos mudar não. Por um lado, ele tem razão. Né? Por um lado, ele tem razão. Por outro, ele vai deixar, talvez, de triplicar o que ele vai ganhar mudando ali as fachadas, de certa forma, com estratégia, né? Mas, por exemplo, tem a que eu gosto muito, a pizza Dom Bosco, né? Muito legal. Nunca mudou o produto, nunca mudou a fachada. Eu acho que nunca mudou o forninho ali deles. Eles não mudam e tão bem assim, eu não acho que eles têm que mudar. E o McDonald's? O McDonald's tem mudado. Tem mudado muito. Mas a Dom Bosco, a pessoa vai comer a pizza no Dom Bosco por causa da tradição, para se conectar com os anos 70, para se conectar com aquele gosto nostálgico da pizza maravilhoso. O McDonald's, ele tem vários objetivos. Um deles também é evangelizar as próprias crianças, né? Com o parquinho, com tudo mais, com o Ronald McDonald, McLanche Feliz. Então, as crianças estão tecnológicas. Eles têm que acompanhar isso, né? A missão, o objetivo da Dom Bosco é outro. Entende? É mais de tradição. Então, tem que entender qual que é o seu caminho e ir atrás. Mas, como eu falei, quando o McDonald's colocou os computadores lá, deixou de atender as pessoas com funcionário, ainda tem, né? Mas deixou de atender. Eu mesmo, e conheço outras pessoas que foram até o McDonald's para ver como é que era. Deixa eu ver como é que é esse caixa autônomo. Nossa, não tem funcionário. E a gente acabou consumindo um lanchinho lá. Né? Então, a tecnologia atrai pessoas. E essa tecnologia é importante quando a gente fala das fachadas das lojas, a gente joga para dentro das vitrines também. Que a vitrine é um chamariz para você poder comprar, né? Exato. De repente, se você passa em frente a uma loja, você tem uma vitrine
tecnologicamente criativa, você vai querer entrar para ver. Essas vitrines também terão um novo formato digital. Sim, claro, Como é que você imagina isso? Como é que o lojista pode programar isso? Bem, posso falar exemplos que já existem também. Vitrine com holograma é muito simples de fazer. É um ângulo de vidro com luz. Mas se você quiser usar o seu próprio celular, ou o celular das pessoas que estão na frente da vitrine, só colocar um QR Code, que é uma realidade aumentada com fundo verde, vai ficar um holograma, você aponta para a vitrine e o holograma aparece com a roupa que você está vendendo e conversando com você direto no seu celular. Tem muitas formas. Colocar tecnologia na vitrine ali para atrair pessoas. Interação com a vitrine também pode ser uma coisa legal, com criatividade. Não sei se você já foi no parque da Universal Studios, que tem um parque do Harry Potter. Ainda não. Eles criaram um mundo muito bacana lá e uma coisa muito inteligente. A vitrine. Já assistiu o filme Harry Potter? Já. É mágica, né? É mágica. Pelo amor de Deus. Tem a varinha e tal. E a vitrine do parque, das lojas do Harry Potter, de vez em quando você vê uma criança ali com a varinha fazendo algum movimento na varinha e alguma coisa da vitrine se mexendo. Né? Então, se faz um movimento, ela se mexe. Eles conectaram os movimentos da varinha com Bluetooth no que está na vitrine. Então, se a criança fizer um movimento certinho, para cima, para baixo, para cima, para baixo, alguma coisa da vitrine mexe. Pro lado, pro outro, alguma coisa da vitrine mexe. E eles falam para repetir uma palavra do filme. Octopus, né? Você faz. E a criança acha que tá mexendo no negócio. E que tá fazendo mágica. A criança que não tem a varinha, chega lá e fala, pai, que é isso aqui? Tá mexido, tá fazendo mágica. Eu quero uma varinha dessa. Aí fora da loja, tem uma pessoa com um carrinho vendendo a varinha por $90. Olha isso. Aí a criança compra a varinha, vai lá na vitrine da loja, vê outros produtos e ainda consegue interagir com a vitrine e compra mais coisa lá dentro. Ou seja, é uma forma de você fazer a compra acontecer através de uma vitrine inteligente, né? De uma tecnologia diferente. Coisa fora da loja também. Olha que inteligente isso. Diferente, inteligente. E as crianças e os pais se divertem ainda. Você está pagando por tudo, pelo filme, pela nostalgia do filme, por fingir que está fazendo mágica, por se divertir com seu filho, por interagir com a loja. Você paga para ver produtos que a loja está vendendo e interagir com eles. Quer dizer que a experiência que vai tomar conta do futuro, do varejo, principalmente com a tecnologia, que, por exemplo, hoje não adianta mais você ir numa loja simples, né? Você quer viver experiência dentro da loja. Cada vez mais que você cria novas experiências, você vai estar atraindo mais o consumidor? Eu acho que sim, mas lembra que a experiência não necessariamente tira a simplicidade da loja, que a gente falou aqui da Dom Bosco mesmo. Dom Bosco é super simples, mas eu tenho experiência quando eu chego lá de voltar ao passado, né? De lembrar do sabor da pizza, de lembrar daquele ambiente. Então, pode se manter simples, não precisa colocar tudo tecnológico, porque depende da sua loja, mas traga experiência para a pessoa. Mas até para voltar para o passado, você precisa de tecnologia. É verdade. Né? Claro, Isso é importante que você vai viver essa experiência lá e de repente você vai estar vendo alguma coisa acontecendo que a tecnologia proporciona para você poder viver o passado. O forno da Dom Bosco é muito bom, mantém a pizza quentinha e não fica ressecada. Né? Tem um monte de coisa bacana ali. A Dom Bosco não aceitava cartão, agora você aceita Pix, né? Então tem a tecnologia. Tem um monte de coisinha que você vai colocando ali. Realmente precisa de tecnologia, sim. Agora, como é que fica essa questão do híbrido, né? Hoje a gente tem a tecnologia digital das lojas digitais. Pega a Magalu, por exemplo, um exemplo, né? A Magalu ela conseguiu fazer essa transformação digital muito rápido, talvez até mais rápido que as Casas Bahia, que eu fiquei acompanhando na época para ver quem que estava ali páreo a páreo nessa questão da briga tecnológica para atrair esse público para dentro da internet, para dentro do celular. É possível você manter esses dois públicos fiéis? Um que gosta de ir na loja, outro que gosta de ficar comprando pelo celular. Dá para manter esses dois consumidores numa boa? Bem, eu acredito que sim, são consumidores de fases diferentes. Mas eu acho que sim, eu sou o tipo de consumidor que eu faço muita coisa na tecnologia, no aplicativo do banco, mas eu também, de vez em quando, eu gosto de ir na agência. Eu me sinto mais seguro. Entendeu? Indo na agência. Tem gente que nunca mais voltou na agência, nem tem conta que tem agência mais. Eu. Faz muito tempo que eu não vou. Pois é. Eu vou em agência, eu me sinto seguro e tal. E eu consigo coisas em agência que eu não consigo no aplicativo. Sim. Por exemplo, teve um momento lá que liberaram para você pedir um melhor cartão de crédito no banco. O aplicativo, às vezes você pede no aplicativo, ele te recusa. Fala, não foi aprovado. Quando você vai na agência, você conversa consegue. Ali, às vezes você consegue. Fala, tá porque bom, você está tete a tete com o gerente às ali e explica aquilo que a tecnologia não entendeu. Às vezes isso, sim. né? Às vezes sim.
Então, eu já consegui resolver muitas coisas direto na agência e no aplicativo também. E eu fico um pouco de preguiça, sabe? Tem alguns bancos que não têm agência, eu não vou citar nome aqui, são bancos grandes, e aí eu vou falar lá no chat. Fica né? aquela coisa Aí robô. você começa a falar assim, explica todo o seu problema, não é nem robô, é um ser humano, todo o seu problema e tal. Aí, depois de 10 minutos, ele responde uma coisa básica para você. Básica, não tem nada a ver com o seu problema. Você não viu nada, você não leu nada que eu escrevi? Não, mas senhor, como eu posso te ajudar? Eu escrevi para você aqui. Eu estou tendo problema com a minha conta corrente, o cartão de crédito, tudo mais, tal. Sim, senhor, se o seu cartão de crédito funciona. Mas eu não perguntei. Ele fala depois de 20 minutos. Eu não perguntei isso, eu perguntei que eu tô com problema. E aí é horrível esse tipo de coisa. Aí eu prefiro ligar. Aí na ligação também, às vezes é difícil falar, mas já ajuda um pouco mais. Né? Mas eu gosto de ainda usar. Então eu sou o tipo de cliente que usa os dois. O digital e o analógico. Digital e analógico. Você tá circulando os dois eu ali. quero resolver problema, entendeu? Resolver. Eu não suporto gente também que fala assim, eu não ligo mais para ninguém, faz uns 10 anos que eu não ligo para ninguém. Eu sou tecnológico e eu gosto de ligar. Eu também gosto de ligar. Então, porque semana passada teve uma pessoa que falou assim, eu liguei para a pessoa não me atendeu. Aí não liguei mais, né? Liguei uma vez só, não liguei mais. Passando uns 4 dias, ela, desculpa, é que faz muito tempo que eu não atendo chamada telefônica, não ligo para ninguém, só mensagem comigo. O que você gostaria de falar e tal? Não, já não precisa. Não, mas não tem aquela oportunidade. Você falou de um evento para eu fazer. Eu falei, tem, mas já passou a oportunidade. Próxima vez você aprende a ter delegação, que as oportunidades passam rápido. E não dá para explicar por texto, às vezes. É falando. É falando. As pessoas... Mas você acha que o comportamento das pessoas, nesse sentido que você colocou, me chamou a atenção? Em que quando você tem a tecnologia que já traz tudo para você, as pessoas ficam preguiçosas mentalmente? Pode ser. Eu estou tentando me colocar no lugar da pessoa preguiçosa. Eu estou tentando me colocar. É uma provocação. Uma coisa eu sei. Quando as pessoas falam que é para mandar e-mail, para mandar mensagem, para mandar áudio, eu nem mando mais, porque eu gosto de resolver coisa na hora. Sim. Quando você manda áudio, escreve alguma coisa, a pessoa às vezes demora horas para responder, porque às vezes ela está pensando como resolver aquilo. Quando eu ligo, não tem dessa de pensar. Ou você sabe resolver, ou você não sabe. Eu ligo e pergunto. Você tem um segundo para me responder de volta. Com sinceridade, falou, não sei, tudo bem. Ou eu sei assim, assim, assado. Agora você ficar 6, 8 horas pensando para responder. Eu não gosto. Eu gosto de pegar, ligar e falar, olha, não sei agora, eu te ligo em 1 hora com a resposta. Amanhã eu te dou a resposta, amanhã eu vejo. Não consigo te ajudar, ou eu consigo te ajudar. Deixar a pessoa esperando 6, 8 horas para falar que não consegue ajudar, ou não responder, ou responder algo que poderia falar na hora, para as pessoas ansiosas, em 2024, 2025, que tem muita gente ansiosa no mundo, não faz o menor sentido. E como é que fica essa questão para dentro das lojas? Por exemplo, quando você tem um atendimento digital, o pessoal está usando muito o chat... GPT, né? Chat GPT. Isso. Esse chat, por exemplo, ele é funcional ou depende, por exemplo, do perfil de cada loja e do tipo do consumidor que ele trabalha? Como é que o lojista tem que identificar isso para não cair naquilo que a gente está falando agora há pouco? Daquela coisa pragmática, onde você vai ficar respondendo um monte de pergunta e não resolve o problema do consumidor. Bem, eu sempre sugiro que tenha um ser humano próximo à inteligência artificial hoje para administrar ali, né? Mas o ChatGPT é muito mais funcional que qualquer outra tecnologia que existia de atendimento. Os chatbots eram péssimos, do passado, totalmente. Mas você colocava lá o que você queria responder. A inteligência artificial, ela consegue já atender pessoas e já consegue se passar por um ser humano para as pessoas com menos conhecimento. Né? Ela já acha que é um ser humano, às vezes, e tal. E não importa se ela finge que é um ser humano ou não, importa que ela resolve o problema. Esse é o ponto. Se resolver um problema fácil e rápido, tudo bem. Se não, eu prefiro tentar falar com o ser humano. Não são todas as lojas que deveriam colocar o ChatGPT hoje. Eu acredito que são lojas que devem estar alinhadas com essa proposta. Uma loja que queira estar antenada com tecnologia, uma loja que tenha algo relacionado à tecnologia, uma loja que tenha algo divertido, que queira fazer uma ação de Natal, uma ação de Black Friday. Coloca do lado do vendedor, do lado do caixa, coloca um caixa de sonzinho com um ChatGPT junto e deixa ele interagir junto com o caixa e com o cliente. Então o cliente está falando aqui, quanto que foi? Foi tanto. E o ChatGPT escuta e fala, você não acha que foi muito barato? Compre mais alguma coisa. Aí dos dois riem, fala, que bacana, tecnologia falando aí, que legal. O que eu posso comprar, ChatGPT?
Aí o caixa, o cliente e o ChatGPT. Mas Os três. Aí né? entra a criatividade, que é Não, muito mas importante o próprio também, né? ChatGPT, ele Já vai fazendo ele já esse vai sistema. empurrando, já vai falando. Boa. Então coloca ali no caixa, quando a pessoa vai pagar, ele escuta a conversa e vai conversando com os três, entendeu? E aí é legal, interativo, é diferente, é divertido. Claro que tem que ter, ficar atento à LGPD, né? A Ao lei de ChatGPT, proteção de a lei de dados. proteção de dados e tal, mas se você alinhar isso certinho, não vai ter problema nenhum. Eu adoraria ir numa loja, não que tivesse apenas o ChatGPT para me atender, Sim. mas que tivesse um vendedor e o ChatGPT junto. A gente interagisse junto ali, entendeu? E a gente percebe isso, por exemplo, nos Estados Unidos. A última vez que eu fui lá, eu percebo cada vez mais os supermercados fazendo esse tipo de serviço, já acontecendo, de um robô conversar com você e você pagar a sua própria compra. Então, você entra em alguns mercados lá que não tem ninguém. Você compra o produto, passa e vai embora. Aqui eu percebo que algumas marcas, né, como Pão de Açúcar, já tá adotando esse sistema também, né? E eu achei extremamente interessante. Quando eu fui, que eu tive lá em Boston, eu percebi, quando eu entrei, eu me assustei. Primeiro impacto, né? Olhei, mas não tem ninguém para me atender aqui. E aí foi quando eu olhei para aqueles robôs, né? Já vem com aquela carinha pronta e ele fala com você e pede para você passar os produtos. Você vai passando produtos, ele vai te instruindo, você passa o código de barras e você já faz o pagamento ali, e já sai com as compras, porque as sacolas já estão ali. Quer dizer, o atendimento das lojas, o atendimento dos supermercados já estão se modificando. Verdade. E tem um ser humano ali também, né? Se precisar de alguma dúvida... Se precisar, tá ali. Tirar alguma dúvida. Mas sim, já está se modificando. Eu gosto muito pela praticidade da coisa. Acho muito bom. E eu estava até pensando num exemplo aqui que eu me esqueci, me deu um branco agora. Mas isso é bom porque é um investimento que atrai clientes e é rápido para o cliente pagar e ir embora, né? Tinha outra coisa que eu me esqueci, que fugiu da minha cabeça, que eu ia falar sobre robôs. Mas é isso. Eu acho que funciona muito bem nas lojas. Não em todas as lojas, mas na maioria delas funciona muito bem. Lembrei. Isso é para economizar também dinheiro, né? Economiza dinheiro para não contratar tanto funcionário e tal. E também agrega valor com praticidade. Porém, olha que interessante. Em Nova York, alguns restaurantes queriam economizar, e a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. O serviço, você vai pedir um chaveiro, é $150 o chaveiro, $200. Cara, uma vez eu fui abrir a porta, eu não consegui abrir, porque tinha esquecido a chave, chamei o chaveiro, ele abriu, $150. E tinha uns 8 pessoas comigo, né? Abriu a porta, o pessoal abriu, aí eu deixei e fechou de novo, deixei a porta voltar, aí o chaveiro tava lá. Falei, cara, abre de novo aqui. Não vai dizer que ele te cobrou mais 150. Ele cobrou mais $100. Pô, mais $100 para abrir. Ele ganhou $350 em quanto tempo? $250. É rapidinho ali. 5 minutos, 10 minutos? Rapidinho ali, porque, assim, só para lembrar, gente, que eu era adolescente. Tá. Pra gente entender. Eu tava empolgado, abri a porta, o pessoal abriu a porta, vem pra cá, e pô, bateu a porta de novo. Mas é muito caro o serviço. Então tem alguns restaurantes nos Estados Unidos hoje, em Nova York, que estão deixando de contratar funcionários, seres humanos, e não estão nem pegando robô. Eles estão contratando funcionários na Filipinas, acessando o Skype, ou o Google Meet, ou o Zoom, colocando atrás do caixa, e eles, na videoconferência, falando com o cliente, na fila do cliente, o seu deu $80. Aí a pessoa vai, cartão ou dinheiro? Aí a pessoa, cartão. Ela tá no monitor, como se fosse uma reunião online, falando lá das Filipinas. Próximo cliente da fila, ela tá no monitor ali. O seu deu $25, paga aqui. Para diminuir custo. A pessoa pode estar trabalhando na própria casa dela. Na própria casa dela. Olha porque que coisa a mão de obra é cara nos Estados Unidos. Então eles conseguiram economizar dessa forma. Agora, uma questão. O Brasil está conseguindo acompanhar essa revolução tecnológica que já está acontecendo nos outros países. Você vai, por exemplo, para a Europa, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente viaja muito, você vê na prática tudo isso que você está falando. Quando você volta para o Brasil, são algumas experiências isoladas das principais capitais. A gente está muito atrasado, a gente está conseguindo avançar. Na tua opinião, como é que o Brasil está nesse contexto? Vamos lá. A Europa é muito atrasada em relação à tecnologia, mas tem algumas coisas interessantes. Né? Os Estados Unidos tem muita coisa bacana e a China nem se fala. O brasileiro é muito vaidoso. Eu organizo várias missões técnicas para Nova York, para Las Vegas, levo grupos de pessoas de empresa, presidentes, diretores. E aí o presidente ou o diretor fala assim, não, esse evento não me interessa, não.
NRF, SES, Las Vegas, não me interessa, não. Aí ele vê o presidente da outra instituição concorrente dele, ou igual a dele, de outro estado, indo. Ele fala, vamos, a gente tem que ir. Né? Ele quer fazer igual o concorrente, quer fazer igual a pessoa que está indo. É a vaidade em si, né? Então a gente percebe que o brasileiro olha muito para fora. O brasileiro não faz muita coisa. Ele é muito criativo, mas ele não executa a criatividade. Uhum. Só que se ele vê que nos Estados Unidos está dando certo, ele vem, eu quero também, vou colocar na minha loja. E é rápido. Aí o vizinho fala, eu quero também, eu quero também, eu quero também. Só que o brasileiro demora a se mexer. Só que se ele vê que dá certo, ele traz a ideia. A China traz muito mais rápido. Mas o brasileiro, ele traz por vaidade. Entendeu? Então, por isso que demora um pouco mais. Só que a gente está indo bem. Com as startups lá atrás, em 2010, eu fundei a Brasil Startups, que tem 14 anos já no Brasil. E eu percebia que nosso conhecimento de startups de 2008, 2009, 2010 estava totalmente equiparado com o conhecimento das pessoas do Vale do Silício em relação à tecnologia. Só que o brasileiro olhava para o Vale do Silício, para alguma outra cidade nos Estados Unidos ou na China e falava, nossa, eles sabem muito mais que a gente, eu quero chegar lá um dia. E a gente estava igual. Eu fui para a Singularity University, estive lá, fiz aula lá na Singularity University, fiquei um dia inteiro na universidade, falei com os alunos, falei com os professores. Eu tenho um amigo que fez 2 palestras no MIT sobre tecnologia brasileira, lançou o livro lá. Ele falou, Tony, cara, assim, eu fui para a Índia e, assim, é bacana, MIT e tal, Harvard, mas o pessoal da Índia tá bem à frente em relação à inteligência artificial, tecnologia, tá muito à frente de todo mundo. Né? E assim, acontece que o MIT, Harvard e tal, tem muito nome. Então, a gente sempre acha que os Estados Unidos está à frente, a MIT, Harvard está à frente, e a gente esquece de quem realmente está à frente, que é Índia, China. Só que a gente vive, né, de imagem, né? A gente olha, enfim, lá fora alguma coisa e acha que... É igual, por exemplo, igual eu chegar em algum lugar e fazer uma palestra ruim. Né, que, graças a Deus, faz muitos anos que não acontece isso, mas fazer uma palestra ruim. Se a pessoa assistiu minha primeira vez uma palestra, ela vai passar os próximos 2 anos que alguém perguntar na minha palestra e falar que é ruim. Então, passou 1 ano e meio já, a palestra do Tony. Cara, é horrível a palestra dele. Foi uma coisa pontual que aconteceu, por exemplo. 2 anos atrás, a pessoa pode ter melhorado, pode ter mudado. Sim, sim. Só que a pessoa fica com aquilo na cabeça. A mesma coisa com coisa boa lá fora. Né? Tecnologia e tal. Pô, a China está muito à frente da tecnologia. Só que estava à frente há 5 anos atrás. Hoje já é a Índia e por aí vai. Entende? Então a gente olha lá para fora, tem um delay enorme nas informações que a gente tem. E a gente, por vaidade, muitas vezes, traz para o Brasil. Mas executar sozinho... eu não vejo o pessoal mais analógico fazer. Eles preferem se manter do jeito que está dando certo. E essa geração? Quem é que está por trás de tudo isso? Me fala um pouco dessa geração que está tomando conta dessas novas ideias, dessas novas tecnologias. Quem é essa turma que está cuidando de tudo isso aí pra gente? Quem é essa geração? É a X, Z, é a Y? Quem é? Conta pra gente. Eu vejo... todas as gerações que eu estou vendo aí que estão fazendo muita coisa interessante para agregar nesse novo mundo. Eu vejo aí garotos de 16, 18, 20 anos fazendo muita coisa bacana. Teve os meninos do Brex, Brex, se não me engano? O cartão de crédito de empresa, né, que eles criaram. Eles criaram Pagar-me, depois criou, acho que é Brex, não estou lembrado agora. Que foram para os Estados Unidos, ficaram multimilionários lá nos Estados Unidos com a empresa deles. Garotos novíssimos, né? Pessoal do Quinto Andar, que revolucionou também a área imobiliária, que não era tão novo assim. Era novo, mas agora já está com os 30 e tantos, se eu não me engano. O pessoal mais velho, por exemplo, o CEO da OLX, o Olivier, eu gosto muito dele, conheci. Ele fundou os maiores classificados da França. E hoje está à frente da OLX. Ele é uma pessoa mais velha. Se eu não me engano, tem... acredito, perto de 50 anos. Então, eu acredito que não tem dessa de quem está à frente. Eu acho que o jovem, ele consegue ditar tendências muito bem. Falar, o mundo vai por aqui. E as pessoas recebem isso. O jovem, ele tem esse dom. Né? Fala para onde vai o mundo e as pessoas seguirem. Agora, todos estão fazendo um grande trabalho. Assim, todas as gerações que eu estou vendo aí. Na Apple, grandes partes dos C-Levels lá são pessoas muito mais velhas, acima de 60 anos. Na Apple.
Eu sei que muita gente fala que a Apple não mudou, faz muito tempo que não muda o iPhone e tal, mas eles são o que são, a gente sabe. Sim. Então, todas as gerações estão fazendo um ótimo trabalho complementando umas às outras. E o futuro do e-commerce, como é que fica? Futuro do e-commerce. Primeira coisa é adicionar ferramentas e tecnologias que a gente não usa, né? Por exemplo, aquela da palestra lá que eu mostrei que você consegue experimentar roupas da internet. O metaverso entrou com tudo, deu uma caída, mas eu acho que ele vai ter um momento dele, daqui a alguns anos, para a pessoa viver uma vida virtual e comprar lá dentro, né? Ter o próprio e-commerce lá dentro. O futuro do e-commerce, eu acho que ele vai ser também interativo. Você vai misturar lojas analógicas, reais, físicas, com mundo digital. E a gente chama isso de realidade mixada, né? Mixed reality. Você consegue ver o digital e o real, como se fosse uma realidade aumentada. Acho que vai ter muito isso também, porque eu acredito que as pessoas vão sempre querer tocar, sempre querer ver tocar. Tem um case muito bacana de 2014, lá na China, criaram um supermercado dentro do mundo digital. Só que com realidade aumentada. O que é realidade aumentada? É quando você mistura o real com o digital. Né? Você olha, eu estou te vendo, mas eu consigo ver um botão do seu lado que não existe na realidade, mas eu consigo ver por aqui. Isso é realidade aumentada. E eles criaram vários supermercados e várias localizações em Brasília, só com realidade aumentada. Então, eu estou usando óculos, eu estou usando meu próprio celular, aponto o celular para aquela localização e tem um Carrefour, por exemplo, ali. Só que o Carrefour só funciona no digital. Se eu tirar o celular, eu não consigo ver o Carrefour. Se eu coloco o celular naquela posição, eu vejo o Carrefour. Aí eu vou com o celular ou com óculos, entro no Carrefour e faço as compras lá, dentro do Carrefour, no meio da rua. E eles entregam na minha casa. Entendeu? Isso em 2014. Imagina como está agora, né? Na época, eles fizeram mais de 1.000 supermercados e espalharam geolocalização virtualmente em uma cidade na China. E as pessoas iam andando na rua e comprando coisas, entrando na loja virtual, aqui, e comprando, quero isso. Pô, envia para casa. O problema, às vezes, é que até a rua, para você atravessar, e você não vê, né? Mas é muito bacana. Eu não me lembro o nome agora, que é o nome chinês, mas é um case de 10 anos atrás, isso aí. É importante destacar também, por exemplo, a gente viu o que aconteceu com as livrarias, né? Isso me assustou muito. De uns 10 anos para cá, muitas livrarias fechando, porque tudo foi colocando dentro do digital. E as livrarias não conseguiram acompanhar essa revolução. Foi um erro aqui que aconteceu no Brasil, talvez fora daqui também, eu vi mais o Brasil. Você pega, por exemplo, eu frequentava ali na Avenida Paulista, a Livraria Cultura, famosíssima, onde o pessoal podia ir lá, pega o livro, sente o cheiro do livro, se sentava nas escadas, tomava um café, você nem comprava o livro ali, mas você levava. A experiência de comprar o livro. Mas o digital fez com que muitas livrarias, por causa dessa questão da faixa etária, da idade, muito jovem que lê pelo celular, acabou não criando uma interação digital com o real e essas livrarias foram fechando. Então você tem poucas livrarias hoje por causa dessa questão digital. Como é que você consegue hoje trabalhar essa questão do digital com o real, que é o livro? Eu sou o modelo antigo. Eu tenho que pegar o livro para eu ler. Eu não consigo ler no celular, não dou conta. Já tentei, já fiz experiência, posso estar no avião, posso estar eu tenho que pegar o livro. Mas é uma geração mais nova aí que já esqueceu o papel. Está ali. Como é que fica isso? E as livrarias? Pois é. Quando você começou a falar de livro, eu lembrei muito da televisão. A televisão foi algo, assim como o rádio, mas o rádio por outras razões. A televisão foi algo que, na teoria, ficou ultrapassado depois das tecnologias, só que eles conseguiram reviver a televisão, colocando ali os aplicativos, Netflix e tudo mais, os aplicativos dentro da TV. Eles, teoricamente, transformaram a televisão em um computador muito piorado. Está bem isso, né? E aí você tem os atalhos do aplicativo e consegue assistir na sua TV. A televisão conseguiu, eles iam morrer, a televisão ia morrer, na minha opinião. Eles conseguiram, de forma muito inteligente e simples, colocar a televisão no mundo que a gente vive hoje. É isso, se eu não me engano, dos anos 2000 para cá. Sim. Smart TV e tudo mais. A rádio, mas a rádio foi por outra razão. E você perguntou sobre os livros. Eu vejo que... Eu não sei opinar sobre isso, sabe? Eu sei que realmente eu sinto muita falta das livrarias, realmente, que eu ia antigamente. Eu prefiro ler livro físico, realmente.
Agora, eu não sei o que aconteceu, assim, que eles deixaram escapar uma grande oportunidade de mudar. Né? Não precisa Será que demoraram muito para entender essa revolução digital? Eu acho que não entenderam até hoje, na Até verdade. hoje, né? Acho que não entenderam até hoje. Ainda estão apanhando, E, sinceramente, não posso falar porque agora nem eu saberia como fazer para acoplar a revolução digital das livrarias, especificamente. Poderia dar algumas ideias, eu teria que pensar um pouco. Mas agora, de supetão, eu não consigo falar, então eu não posso julgar. Mas realmente foi um desafio para eles e muitas livrarias fecharam, que deixaram aí saudade para a gente. Bom, a gente vai ter que finalizar esse bate-papo, estamos quase caminhando. Eu ficaria mais umas 2 horas com você aqui, porque tem muito assunto. Eu queria falar de cinema, eu queria falar de outros. Você vai ter que voltar, combinado? Tá bom, você volta com a gente aqui, porque a gente vai ter outros temas para discutir, porque quando se trata do futuro do varejo, tem tanta coisa acontecendo aí que ainda a gente vai ter que debater. Aqui você é o nosso convidado. Qual é o recado que você passa, então, para o empresário do varejo ficar atento com essa transformação digital? Certo. Transformação digital, você pensar em tecnologia primeiro para resolver um problema. Quando vai resolver um problema, pensa primeiro na tecnologia. Para você pensar em tecnologia, você tem que conhecer o que existe de tecnologia, senão você não consegue pensar naquela solução. Para você conhecer o que existe de tecnologia, você deve seguir Instagrams, TikToks de pessoas que falam de tecnologia, que você admira, assistir palestras de pessoas que falam de tecnologia e pesquisar o que existe de solução na minha área. Esse negócio de falar eu não tenho tempo, não consigo aprender tecnologia, ficou para trás. Se você continuar falando dessa forma, pensando dessa forma, você vai sofrer grandes consequências nos próximos anos. Até mesmo consequência, na minha opinião, de ficar para trás na sociedade, que eu digo em relação a amizades. A pessoa vai... não precisa nem envelhecer, mas a pessoa vai ficando na dela, não mexe com tecnologia, não mexe com isso, reclama disso, reclama daquilo. Não, esse negócio de tecnologia não é para mim, não. Ela vai ficando sozinha. As pessoas vão se distanciando dela, porque normalmente o que eu percebo é que, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas vão aderindo à tecnologia, a facilidade disso, do dia a dia. Uma pessoa que fala para mim que usa carro... na verdade, tem até o senso inverso disso, né? De você falar assim, eu não uso telefone. Por exemplo, eu não uso telefone. A pessoa que não usa telefone. Ela está afastada da tecnologia, ela vai ficando mais distante das outras pessoas. Mas o que eu quero dizer, a mensagem final é o seguinte, seja curioso. A curiosidade é a matéria-prima da inteligência. Então, quanto mais você explorar o que existe de tecnologia, testar e descobrir tecnologias novas, mais repertório você vai ter na sua cabeça para resolver problemas que possam vir no seu dia a dia, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Você viu o tanto de aplicativo que eu mostrei ali na palestra? Nossa, né? muito aplicativo. Eu falei, gente, como é que dá conta de tudo isso? A gente interagir, a interação com tudo isso, né? É tentar você pegar o que vai te dar efeito para aquilo que você está querendo. Né? É tentar simplificar aquilo que você precisa, né? Para o teu resultado, para a tua solução. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Exatamente. Então, minha dica é essa. Seja curioso e busque novas tecnologias, se atualizar tecnologicamente. Muito bem. Tony, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho que você exerce. Deixa pra gente as redes sociais, quem quiser te acompanhar, saber mais informações, onde encontro o Tony, claro que dentro do digital. Claro. @Tony Ventura Tecnologia em todas as redes sociais. Tony com Y. @Tony Ventura Tecnologia. Muito obrigado, Tony. Para você que nos acompanhou, aproveita então para pegar esse conteúdo aqui, compartilhar com todo mundo que assistiu. A gente viu aqui uma verdadeira aula sobre transformação digital. Então, olha, aproveita, manda aí para 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas que realmente queiram aprender, queiram realmente se transformar no mundo digital. Na próxima semana, a gente está de volta com Gente que Faz. Tchau!